Fala, minha galera do Brasil, estamos começando mais um podcast Café da Tarde. Eu sou o Ricardo Augusto, né? Tô com vocês aqui em todos os episódios. Em alguns episódios eu tenho esquecido de falar para vocês se inscreverem no canal, né? Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, faz um comentário, compartilha, porque isso incentiva cada vez mais o nosso canal e a trazer pessoas especiais aqui. Por exemplo, hoje eu estou aqui recebendo, já tem um tempo que nós estamos combinando para vir aqui, né? Não tava dando certo, né, Jefferson? Jefferson Campos, ele tem 30 anos, se formou na como é que é aqui? UniRV. UniRV, rapaz, o homem é danado. Onde cursou pedagogia e, posteriormente, em letras pela UFG. Possui MBA em gestão de pessoas, MBA em liderança em equipe, é pós-graduado pela UFG, é coach em comportamento humano, hipnoterapeuta, atuou como policial militar aqui no estado de Goiás, supervisor regional de uma grande rede de óticas, aí ele foi, né? Em 2021, dedicou-se ao empreendedorismo e abriu sua própria loja em Tubiara, Goiás, e de ótica também, né? De ótica E também. com 2 anos indo para a 5ª unidade já. Atualmente gerencia 2 empresas e aplica treinamento em equipes para empresas parceiras. Meu Deus do céu, o homem é treino demais. Ô Jefferson Campos, seja bem-vindo. O que Obrigado, você foi, viu? rapaz, na vida? Obrigado, muito bom estar aqui, muito boa tarde. É maravilhoso estar aqui, viu? É bom. Então, eu não fui ainda o que não tive a oportunidade de conhecer. De conhecer. Porque sempre que conheço, quero estar usufruindo desse conhecimento, da estratégia de aprender, de somar, sempre é muito bom, né? Maravilha. Então, eu trago essa bagagem aí, como você trouxe, como você informou, eu trago essa bagagem aí ao longo desses 30 anos. Quase que eu não conseguia falar, moço. UNRV. O NRV, Isso, o é NRV, isso. porque Aham. ali ficou quase formando uma palavra, mas é só as siglas, né? Já mudou o nome agora acho que já é universidade lá, né? É universidade. Na época não era FESURV, aí depois passou para UniRV, eu acho que agora UniRV. É isso. UniRV. Universidade de Rio Verde. De Rio Verde. Você é de Rio Verde, não? Sou de Rio Verde, vamos dizer que sim. Mas você nasceu lá, não? Não nasci lá, nasci em Maceió. Você nasceu em Maceió? Nasci em Maceió, Conversa, rapaz. Alagoas. Você Sou tá de brincando? Maceió, Alagoas. Terra boa, Terra viu, cara? boa, mas vim pra Rio Verde muito novo. Muito novo. Você só é Maceió mesmo, só de nascimento. A família tá lá ainda, vou lá todo ano, mas só nascido. Tem um amigo meu que mora lá Criado em aqui. Camusim. Camusim é Ceará? Acho que Camusim é Ceará, né? Eu sou de Anadia, próximo à capital. Anadia? Acho que Camusim Anadia, é Ceará. Maribondo. Eu sou nascido mesmo em Maribondo, por isso que a gente é meio ferroado, sabe? Qual é aquelas praias famosas lá Ó, de... Pajuçara é muito bom, Barra de São Miguel é muito bom, Maragogi é o famoso, né? Essa aí, é Maragogi, hein? Maragogi é muito bom. Praia do Gunga também é Praia muito do famosa, é Gunga. muito gostosa, que devem ser conhecidas. Nordeste é o Caribe Nordeste brasileiro, é lindo, né? E o Alagoas tá de parabéns, porque tem muita praia bonita, né, cara? Muito. Inclusive, mandar um beijo pra toda a galera de Alagoas. Todos alagoanos, aí. né? Maceió, toda a região aí do estado de Alagoas. E aí você vem pra Rio Verde com quantos anos? Então, eu vim para Rio Verde criancinha, 2 anos ali, quase 2 anos com os meus pais. Meus avós vieram e ainda tios, bisavós ainda continuam por lá. Certo, e aí como é que você começa? Como é que começa a sua carreira? Como é que começa a sua jornada? Como é que foi esse negócio? Então, eu começo muito cedo, de família muito humilde, muito pobre mesmo. E a gente começa aí, eu começo a trabalhar como entregador de remédio numa farmácia. Entregador de remédio em Rio Verde. Em Rio Verde. E eu entregava remédio em uma ótica todos os dias. E a moça me chamou para trabalhar na ótica, para limpar a ótica depois do horário. Então, todos os dias, quando eu saía da farmácia, eu ia limpar a ótica. E aí, a minha função era limpar a ótica, mas nunca fiz só o que me fosse pedido, sempre mais do que era pedido. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que fazer como o ponto de partida e não o ponto de chegada, sabe? O ponto de partida que é importante. Porque as pessoas são pagas para fazer A. E sempre que eu era pago para fazer A, eu fazia A mais B. Porque a gente tem que levar com a gente que não é fazer o essencial, é fazer mais do que é pedido. E eu sempre tive isso comigo, desde pequeno. Então eu tinha que limpar só a ótica, mas eu limpava a ótica, limpava os óculos, organizava a loja. Então ali despertou um interesse muito grande para que ela me convidasse a trabalhar. E aí eu saí da farmácia e entrei na ótica, com 15 anos de idade. Então a sua história com ótica já é negócio antigo, é um tem 15 casamento. anos. Engraçado que você trabalha tanto com ótica, mas não usa óculos, né? A gente maqueia.
Certo, e aí você foi pra ótica. Fui pra Com 15 ótica, anos. com 15 anos E aí de você idade. trabalhava com o que na ótica? Eu trabalhava na ótica e ia arrumar a ótica. Também. Ela vendia e eu ficava arrumando, ajudando, fazia. E nisso você Fui foi aprendendo a fazer um observando. ajuste, fui observando, cultivando daqui, buscando dali, e para que a gente pudesse sempre estar aprimorando e buscando bons resultados, né? Verdade, tem um ditado que diz que a pessoa tem que trabalhar numa empresa e trabalhar como se a empresa fosse dele, né? Que tem muita gente que tem isso, né? A mesma coisa é a pessoa trabalhar e pensar que ele trabalha pros outros. Na verdade, a gente nunca trabalha pros outros. A gente sempre trabalha pra gente. É isso, a gente tem que entender que nós somos, às vezes, sócio daquela empresa, sabe? Aquele famoso ditado de vó, né? O funcionário tem que vestir a camisa da empresa, né? Sim. Eu nunca quis vestir a camisa, eu sempre quis vestir o casaco, o uniforme inteiro. Nós É. temos que entender isso, né? E esse é o Porque certo. vestir a camisa da empresa é muito fácil. É muito simples. Porque vestir a camisa da empresa é você entrar 8 horas da manhã e 5 horas da tarde você virar as costas e é o suficiente. Eu- Mas quando você veste o casaco, é você se dispor da hora extra quando precisa de você, é você se dispor do seu fim de semana quando precisa de você. É esse o diferencial, né, de quem veste uma camisa da empresa para quem veste realmente o uniforme, o casaco da empresa. Exatamente, vestir o casaco. É quase uma armadura, né? É isso. É igual tem gente que vai trabalhar em algum lugar e aí às vezes tá faltando 8 horas pra terminar o expediente e já tá com a cara feia, né? É o famoso segunda-feira, né? Tem gente que amanhece segunda-feira e já posta lá, nossa, mas já é segunda de novo, né? A gente tem que É, dedicar, rapaz. Quantas a empresa. pessoas que a gente vê se depara diariamente querendo a oportunidade de trabalhar, né? Exato. E tem gente na segunda-feira reclamando porque conseguiu acordar e ir pro serviço. Porque tem um Exatamente. serviço garantido, né? Tem gente que não gosta nem de acordar, né? Quando ele acorda, pô, mas mais um dia, né? Mais um dia, né? É igual eu tava conversando esses dias com meu irmão, lá de uma empresa lá do Espírito Santo, que ela é uma empresa que faz. Fazem sinalização de BR, né? Sim. Rodovia e tal. Uhum. Aí coloca aquelas placas, pinta a faixa, sabe como é que é, né? Então, época de chuva eles não trabalham, porque a tinta não seca. Porque chovendo, como é que vai pintar? Não vai. Aí teve um cara lá, uns 2 funcionários que tava dentro da empresa e fez um comentário aí, rapaz, podia chover pelo menos 30 dias sem parar, que o cara ia receber o salário sem trabalhar. Aí o dono passou e ouviu eles falando isso aí, chegou lá na frente, ele comentou, falou, rapaz, esses caras só podem ser maluco mesmo. Pô, se a empresa, o cara tem 3, 4 mil funcionários, se a empresa não entra dinheiro pra empresa, como é que eles vão continuar trabalhando aí? No frigir dos ovos, eles vão ser prejudicados também, não é? Pra gente que trabalha sempre com vendas, quem trabalha no ramo de venda tem que carregar isso pra si, né? É nunca fazer só aquilo que é pedido, é mais do que é ofertado. É sempre isso. A gente tem que carregar essa ideia com a gente. Porque se você fizer só o básico que te é favorecido também. A partir do momento que eu te ofereço só meia tigela, você também vai me oferecer só meia tigela. A partir do momento que eu consigo te oferecer mais do que meia tigela, você também consegue me oferecer o mesmo. E isso a gente fala em números. Quando eu te ofereço meio trabalho, você vai me oferecer meio salário. Se eu te ofereço um trabalho por inteiro, consequentemente, eu tenho um salário por inteiro. E a gente vê muito pessoas assim, principalmente essa nova geração que a gente tá formando, que é preocupante, é uma geração muito linda, muito inteligente, mas preocupante, que vai fazer a gente pensar muito e remediar muitas ações que nós vamos tomar com os funcionários, né? Porque a gente não sabe quem quer trabalhar e quem quer emprego. Porque existe uma diferença bem grande aí, né? Entre querer trabalho e querer emprego. Exato, cara. E o mundo deu uma reviravolta, né? Uma reviravolta. Você que tá com 30 anos, eu tô com 31, nós estamos mais ou menos da mesma época. Eu tenho acompanhado uma mudança drástica, né? Preocupante. Preocupante, Preocupante. né? É o rumo que tá tomando isso aí, a Aham, gente não sabe. o caminho onde está indo as coisas, né? E agora, com a chegada aí da inteligência artificial, que é a IA, né? Que agora tá Uhum. dominando tudo. Aí você vai falar até do próprio chat GPT, que agora já faz tudo praticamente sozinho aí. Então, vai ficando cada vez mais complicado para a mão de obra, né? Então, né, Thomas Jefferson já dizia e escrevia isso há muito tempo atrás, né, e falava dessa importância de que os tempos muito fáceis, né, tempos muito simples, vai gerar homens muito frágeis, né, e os tempos difíceis vai gerar homens muito fortes. E nós estamos vivendo nesses tempos frágeis, com tudo é muito fácil. E é A praticamente um tecnologia ciclo, tá né? deixando a gente muito fácil, né? E é um Tudo é muito ciclo. fácil hoje. Você comprar, tudo é muito fácil hoje. Só não é Produzir fácil vender, cara. né? Vender não é fácil. Você se lembra da época, consequentemente você vai se lembrar, de 20 anos atrás, construir um prédio, cara. Nós falávamos de construção de prédio de coisas de 10 anos, 15 anos. Nós falamos de construção de prédios enormes hoje de 1 ano.
Eles né? estão muito velozes. Muito, muito, Acelerou. muito veloz. E um pouco preocupante, é preciso essa velocidade, é preciso a gente entender isso, mas nós precisaríamos também de pessoas mais cabeça, no termo de ser mais forte, sabe? Sim. Mais maduro e menos processual. E é uma questão também cultural, né? Que a pessoa. Eu sempre converso lá em casa e a gente sempre fala porque o ser humano tem que ser treinado, você sabe, né? Que tem que ser treinado. O ser humano, para ele entrar para a sociedade, ele tem que ser treinado. E o lugar de treinamento dele é na família, dentro da família. Nós gostamos disso, né? É. Nós somos mercenários. Nós gostamos disso. Sim, A gente gosta de ser treinado. exato. A gente se oportuniza isso e nós precisamos disso. Por que eu me oportunizo? Lá, quando eu sou pequenininho, o meu pai fala pra mim, se você conseguir tirar 100 na prova, o papai te dá isso. A gente é mercenário, nós já somos treinados. Exato. Isso começa lá na criança, né? É o benefício, né? Se você não teimar na casa da vovó, você ganha isso. Nós somos condicionados a isso. É. Nós somos treinados pra a tudo. isso. Somos Eu tava- mercenários. Até o próprio, se eu não me falha a memória aqui, você fala nesse negócio de troca, eu acho que é o Aristóteles, que se eu não me engano, que fala isso, porque os filósofos, eles tentam explicar tudo e eles tentam explicar a questão da amizade, né? Então você pode ver que a amizade, ela tem uma troca na amizade, né? Não existe uma amizade por acaso. Nós temos que entender que essa coisa do acaso, né? Esse acaso, a gente dá o nome quando é acidente. Né? Foi um Tudo acaso, é provocado, né? né? Tudo é Foi um provocado. acaso. Mas existe ali, mais do que esse acaso, uma intenção. Existe uma intenção por trás disso, né? Existe uma intenção, seja ela boa ou seja ela ruim. Existe uma intenção, né? Por isso que a gente é mercenário. Né? Eu vou te favorecer, eu sou seu amigo, tudo bem, beleza, eu sou muito seu amigo, quero te ver muito bem, mas existe uma intenção em te beneficiar. Exato, e tem né? o prazer, pode ser até o prazer, que às vezes você tá perto Até de uma o pessoa. ego, né? É. Até o ego. Você quer conversar com alguém, você acha bom bater um papo com aquela pessoa, e aí a pessoa quer ir embora, você fala, não, mas pega um café lá, vem um tempo aqui e tal, pra você continuar conversando com ela, né? É isso. Não tem nada de trabalho, de dinheiro ali, mas tem o prazer de ficar perto daquela pessoa e tal. Até na família a gente vê isso, né? Os pais, nessa ideia de ser mercenários, eu te ofereço isso e você me oferece isso, na intenção de ter como resultado os filhos bons, filhos produtivos, filhos de pai de família, mãe de família. Essa é a ideia, né? Exatamente. A gente traz isso. Aristóteles afirma uma coisa muito sábia, que ele fala assim, só sei que nada sei do que sei não sei de nada, e quando ele fala isso, ele não fala isso porque ele é bonzinho, ele não fala isso porque ele é humilde, ele é muito humilde, não, ele não dizia ser muito humilde, ele dizia isso na forma de que eu não sei de tudo, e o que eu sei eu posso aprimorar. Sim, né? exatamente. Ele não dizia no sentido de que eu sou bonzinho, eu sou humilde, não. Eu estou dizendo que eu sei de muita coisa, mas eu não sei de tudo, e mesmo que eu sei, eu ainda posso aprimorar para aprender mais. E é isso porque as pessoas dizem que depois que você aprendeu tudo, você não faz mais sentido, tá por Não aqui, faz né? mais sentido, né? Bom, então, pegando na carreira do Jefferson Campos, que já foi trem demais nessa vida, você começa com 15 anos na ótica, e aí, em algum momento, você passou a ser vendedor? Passei. Como é que foi esse processo? Logo depois. Bem, eu creio que uns 8 meses, 9 meses ali, eu já começo a aprender sobre ótica. Já era curioso, já assisti alguns vídeos, já procurava aprender alguma coisa de ótica. Então, começo ali a venda, o processo de venda. O processo de vendas. E você, como vendedor, o que você carrega com você na sua história de vendedor? O que você acredita que um bom vendedor tem que ter, na sua concepção? Cara, eu sempre falo isso, viu? Nós temos que aprender uma coisa. Primeira coisa, eu acho que é regra de vida. Primeira coisa. Serve para qualquer área, mas especialmente para as vendas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Primeira coisa que você tem que colocar na sua vida, o que você quer? Qual a finalidade, né? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o sentido? Né? Eu sempre quis ser o melhor vendedor. E eu sempre fui o melhor vendedor. Eu sempre fui. E eu carregava comigo a lição que serve para a vida. Querer ser o melhor. É a melhor lição que o vendedor pode ter. Querer ser o melhor. E não querer ser melhor do que o outro, do que o meu colega de profissão. Querer ser melhor do que a mim mesmo. Doar o meu melhor todos os dias. Não significa que você ganhou 1.000 e o outro ganhou 900 ou ganhou 2.000, não importa. Eu não estou preocupado com a condição do outro. Eu estou preocupado com a minha condição. É a minha condição.
É saber que hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Se superar, né? É me superar todos os dias. É a melhor lição que o vendedor pode ter. É querer ser o melhor. Não melhor do que o outro, melhor do que a si mesmo todos os dias. Que bacana. É a melhor lição que o vendedor pode levar. Essa é a ideia, viu, cara? Porque nada é fácil, né? Não, Nada nem é vem fácil. E nem vem fácil. Se vem fácil, desconfia. Tá errado. Desconfia que tem alguma coisa Tá errada. errado. Agora eu acho, viu, o Jefferson, que como diz o ditado, eu acho que nem tudo é pra todos. Essa questão, cara, de você ser vendedor é uma coisa que não é pra todo mundo. Então, eu Entendeu? bato nessa tecla, até já conversei com alguns profissionais da área sobre isso. Nós temos que entender que existe aquela palavrinha-chave que chama vocação, né? Existe algumas pessoas que a gente consegue moldar e aprimorar elas para desenvolver tais situações. Concordo. Mas existe pessoas que não vai acontecer e não adianta você insistir. É descartar cartucho onde não se tem o que ser aproveitado, né? Se você pegar o Jefferson aqui e colocar o Jefferson de frente no computador numa sala fechada de 4x4, daí você falar pra mim, você tem que lançar nota o dia inteiro. Cara, eu vou surtar. É claro. E Eu vou surtar, não funciona comigo. Mesmo que você me ensine 10 vezes, 30 vezes, 60 vezes, eu não vou produzir. Eu não vou produzir. Não combina comigo. Não combina comigo. Mas mais do que isso, é eu entender que aonde que eu quero ir e o que que eu quero fazer. Eu tenho que me conhecer. O que que eu gosto de fazer? Aonde que eu gosto de fazer? Exatamente. Entende? Então eu tenho que me conhecer também. Eu tenho que saber o que eu quero. Porque não adianta a oportunidade que me bate na porta de ser um contador se eu não gosto, se eu não tenho familiaridade, se eu não tenho um mínimo de tesão em ser um contador. Não vai dar certo. Não Então, faz parte, né? É preciso eu me conhecer também. Isso é muito interessante, viu? No futuro você acabar lançando livro aí. Você é um cara meio águia. Futuro próximo, viu? Não duvido Futuro não. próximo. Faz parte das pessoas igual a você que vão construindo esse tipo de história. Lá na frente lança um livro para poder incentivar outras pessoas. E nessa mesma rede de ótica você você se transformou em regional. Então, eu trabalhei nessa ótica, então era uma única unidade só, de uma pessoa. E aí, ao passar de 3 anos, eu prestei o concurso da PM. E aí, é onde que eu entrei saí da ótica e fui pra PM. Ótica, certo, você teve essa Isso, experiência. aham. Então me conta uma coisa, o que aconteceu você ter ido pra PM e ter saído? Você ficou quanto Com tempo na 18 PM? anos eu me alistei no Exército, né? Como todo dito cujo normal um brasileiro. Certo. E aí me alistei e fui pro Exército. E aí fiquei no Exército esse tempo, fiz uma prova de cabo e fui selecionado por competência. Não só selecionado, né? Porque não é selecionado. E fui cabo do Exército. E aí me despertou, dentro do quartel, a gente desperta os desejos de militarismo, né? Certo. E aí, conversando com um amigo, com outro, vai ter o concurso da PM. Vamos prestar? Vamos prestar. E aí eu prestei o concurso da PM e tive a felicidade de passar em Goiás para policial militar e em Minas para bombeiro. E optei por ficar em Goiás como policial militar. E aí, então, eu saio do quartel nesse momento e parto para a polícia militar, né? Certo. E fico na polícia por 3 anos, né? Na atividade. Fiquei em Goiânia 1 ano e 2 meses. Chegou aí pra rua? Cheguei pra rua, fiquei Como aqui é no que foi Parque quando você chegou, Amazonas, quando você fiquei chegou aí no pra Copom rua? em Aparecida de Goiânia. Quando você foi pra rua, como é que você viu, assim, de perto a situação da vida da polícia na rua? Então, eu já tinha aquela certeza comigo de querer ser o melhor, né? Queria ser o melhor. E de querer ser o melhor. É onde O que que eu é tava... ser o melhor na polícia? Então, é aí aonde que eu comecei a confrontar comigo mesmo. O que é ser o melhor? Porque a gente vive em uma realidade hoje um pouquinho conturbada, quem me ouve vai entender o que eu estou falando, de onde o policial hoje não tá tendo muita voz, ele não tá tendo mais vez. O policial Já era tá assim na sua época? Já era assim. Já era assim. Então o policial, ele tá perdendo eu quero dizer autoritarismo, mas não autoritarismo de ser autoritário. De fazer o que quer, o né? autoritarismo de ser policial, entende? De ter autonomia. De ter autonomia, o que não tá acontecendo mais. Por que você acha que né? isso tá acontecendo assim? A procrastinagem. Dos direitos. É direito demais. E tá surgindo cada vez mais, né? Cada vez mais. É direito demais. É direito dos mínimos detalhes você ter direito. De você agredir alguém e você ser réu primário. De você levar alguém pra delegacia, a pessoa sai da delegacia primeiro que você, que é policial, que tá lá conduzindo a pessoa. Com a sua mentalidade, você acha que isso tem fim? Tem cura? É doentio. É doentio, né? O que é doentio é um processo que pode ter cura, né?
Todo doente tem um processo que pode ter cura, mas um processo demorado. Nós precisamos, às vezes, mudar alguma concepção do que é certo ou errado perante a justiça. Eu acho que tem muitas coisas erradas que estão sendo tratadas como certo, mas obviamente é no meu ponto de vista, né? Mas eu Sim. acho que tem muitas coisas erradas que estão sendo tratadas como certas. E aí, nesse período que você sai da polícia militar, esse foi um dos pontos que pesou pra você sair? Foi um Ou dos pontos que pesou para mim sair. quais foram os outros? Mas uma coisa que pesou muito era a questão, eu acho, de crescimento, sabe? De querer ser mais. Uhum. Porque eu sabia que ali o processo de crescimento, para mim, não ia atender as expectativas que eu queria. Tipo, você passar pra ser sargento, ser coronel, Não pra era o que você eu não queria. chamava atenção. Não me chamava atenção. Eu não tinha tesão na função. Eu queria ser mais, eu queria produzir mais, né? Em certo momento me despertava muito o desejo político. Sempre me despertei muito no desejo político. Você ainda tem? Bastante. Tenho, muito. Tem Talvez plano? enraizado. Tem plano de sair candidato a alguma coisa? Quem sabe? Quem sabe? Então, eu acho que meio enraizado. Então, eu pensei em alguma coisa que eu pudesse estar mais perto das pessoas, né? E não ficar um pouquinho longe. Ficar mais perto, mais próximo. Como polícia, você não conseguia ficar perto. Então, como polícia, eu sabia que eu ia me limitar muito. E a realidade do policial é essa, né? O policial ele vai se limitar muito. A gente sabe que a realidade do policial não é a realidade de um dito curso civil normal, Aham. né? Não é diferente. Os lugares que ele se permite a estar, as pessoas que ele se permite a estar, E o são salário era situações bom? diferentes. Era bom. Era bom porque a realidade de onde eu vinha para onde eu estava era bom. Já era o Mas salário bom. ainda não era o suficiente que eu achava que eu poderia ter. Aproveitar esse momento e mandar um abraço pra todos os policiais do estado de Goiás. Sem toda a dúvida PM do nenhuma, que estado de merece Goiás. todo o respeito, né? Todo o A respeito do polícia do mundo. Goiás realmente é conhecida como É uma das melhores diferenciado, né? polícias do É Brasil. diferenciado. O estado de Goiás em si, Temos né? militares maravilhosos, Verdade. comandantes excepcionais. Aqui em Goiânia, eu conheci alguns comandantes excepcionais. Sem dúvida nenhuma, é de uma competência brilhante. Muito grande. É uma Brilhante. das coisas que as pessoas falam muito. E aí você nesse período, nesse trâmite de vai, não vai, o negócio não tá bom, você sai da polícia militar e o seu outro passo agora é retornar pro seu ramo antigo. Então, como eu queria ficar mais perto da sociedade, meu passo foi ir para... Numa primeira tentativa, eu queria ir pro colégio militar dar aula, não consegui. Então, eu migrei pro estado. Fui lecionar, que era a minha formação, né? Então, fui dar aula de língua portuguesa, literatura, e fiquei dando aula somente noturno, porque eu queria estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais. E então, o pessoal de uma determinada empresa me chamou para gerir uma ótica, porque eu já conhecia, e aí eu fui. E aí comecei essa nova bagagem de novo de ótica. Eu trabalhava na ótica durante o dia e dava aula durante a Você noite. dava aula de Língua portuguesa. língua portuguesa? Língua portuguesa. Rapaz, você é fenômeno, bicho, porque a tal da língua portuguesa, eu tiro meu chapéu pra quem tá nesse ramo aí, pra quem gosta, porque eu vou lhe falar, rapaz, que negócio danado, viu? É gostoso. É bom, mas a gente tá aqui na comunicação, a gente tem que aprender o básico dos básicos, mas É. quando vai aprofundar demais na língua portuguesa, eu pulo fora porque o negócio é danado, quando vem pra aquelas regrinhas lá Mas da... aí a gente já tem essa, gramática, a linguagem coloquial, né? Aí a gente Já tá já consegue se adequar a cada realidade. É importante a gente entender que a língua portuguesa, gente, a língua portuguesa formal, a gente não tem a necessidade nem a obrigatoriedade De de usar, né? fazer com que as pessoas usem com a gente, nem nós usamos em qualquer lugar com qualquer Porque como diz o pessoa. ditado, né? A gente tem que entender o a realidade importante é de cada comunicação, um. né? A gente tem que entender a realidade de cada um, né? Essa é a grande verdade. Aí você vai gerir lá e durante o dia você sendo regional e à noite você sendo professor, né? Isso, aham. E aí, como é que foi a sua realidade sendo professor? Qual foi a experiência que você hoje não tá Então, mais sendo professor? Não tô mais, Você né? tá em outra área que nós vamos falar. Isso, aham. E aí Como é que foi a sua experiência? Sem dúvida nenhuma, é apaixonante. Né? Não tem um professor que tenha passado por uma experiência de formação de aluno. Eu peguei aluno no primeiro ano e consegui concluir com ele no terceiro. É gratificante. Eu topei um aluno, inclusive essa semana, numa padaria, e ele falou assim pra mim: professor, eu formei. E eu tive o melhor professor de língua portuguesa que eu pensei que eu poderia ter. Então não tem gratificação melhor, não tem nada melhor. É muito bom, mas é uma instância muito dolorosa, sabe? É um processo muito doloroso para o professor você ver a realidade educacional Por que hoje. você fala? Porque a gente se depara com alunos totalmente lesados pelo sistema
do governo que a gente tem. A realidade é essa, né? A gente vê alunos lesados mesmo, E quando você lesados fala porque eles foram, quando eu falo lesados, talhados, tiraram as oportunidades deles, sabe? Eles foram lesados do conhecimento, de não ter tido o conhecimento, de não ter tido a oportunidade, de não ter tido o contato com aquilo que deveria ter, né? Hoje a gente vê, por exemplo, crianças aí do 4º, 5º ano que não conhecem o material dourado, por exemplo, que é essencial para uma formação de matemática, que colégios Certo. públicos não têm isso, eles foram lesados a isso, E já tiraram eles teve? disso. Há muito tempo atrás, talvez teria, né? Hoje a gente não tem. Então, assim, a gente vê a educação, ela está sendo hoje uma roda de criança mesmo, tá? A famosa roda de criança, onde que as escolas e as creches têm sido depósito de criança, sabe? Tem sido depósito. Por uma sequência de cultura social, de pai e mãe, uma sequência de cultura governamental também. Por que social e governamental? Porque o papai e a mamãe hoje, ele preocupa muito com o tempo que ele tem no trabalho. Trabalha demais durante o dia, durante a noite, durante toda a semana, e o tempo que tem, ele joga a criança na escola. E aí não faz o acompanhamento, não corrige uma tarefa, não acompanha o filho, não vai numa reunião, porque não tem tempo. Mas antes de não ter tempo, eu tenho a opção também de não ter filho. Então não tem essa educação familiar, sabe? Qual é a hora de ter filho? Eu estou preparado para ter filho? Eu vou ter condição de cuidar do meu filho e o principal, educar? Porque a escola não é lugar de educar. A escola está tomando isso para ela agora porque não está tendo outra opção, mas a escola não é lugar de educar. A escola é lugar de ensinar. Educar em casa. Só que o papai e a mamãe têm tempo demais hoje pro trabalho, pro trânsito, pra Até por uma correria. questão de sobrevivência, né? E aí deposita a criança lá no depósito da criança sabe, de ser depósito mesmo, na caixinha. A caixinha é a escola, não fica aí, mais tarde eu volto e te busco. Então a emoção de ser professor, a energia de ser professor, ela é legal, mas vivendo a realidade com a sua consciência, esse foi o ponto que pesou. Sim, sim. A gente vê hoje situações que eu vou falar, que quem é professor sabe do que eu estou falando, que a gente tem que ter um número X de aprovações para a escola poder receber tais verbas. Sabe? O número X de aprovações. Verbas essas que eram de direito. Verbas essas que têm que ser de direito, independente se você tiver aprovação ou reprovação. Porque se o aluno reprovou, ele tem que melhorar. Nós temos que procurar didática para ensinar esse aluno e que esse aluno melhore. A realidade nossa deveria ser essa, né? Para que a gente consiga mostrar para esse aluno que existem formas de aprender, diversas formas de aprender, e que ele pode aprender e que esse aprendizado é importante para a vida dele, para a carreira dele, para a construção familiar dele. E não que a gente empurre os alunos para frente. Eu tenho certeza que você já ouviu o que eu vou dizer agora, e vários professores vão dizer a mesma coisa. Acontece de alunos chegarem na universidade sem saber escrever. É mesmo, rapaz. Muito. Muito. Mas literalmente falando? Sabendo o básico do básico, literalmente falando. Muitos alunos chegaram na universidade e não saber escrever. Você que é professor, aquela história que o pessoal fala que hoje em dia não pode mais reprovar aluno. É conversa fiada ou é verdade? Então, é esse caso que eu te contei. Não é que não pode reprovar aluno, né? É que a escola, ela recebe verba mediante ao índice de aprovação de alunos. Entende? É isso. E aí então, para receber verba, compensa aprovar. Compensa aprovar. E aí a gente trabalha com vários métodos, né? Aí fica de recuperação. Até passar. Já tem um tempinho que eu saí do colégio, mas imagino que seja ainda, porque eu tenho alguns contatos ainda, até que passe o aluno. Quando, na verdade, a gente deveria reter esse aluno, ensinar ele, fazer com que ele aprenda, trazer os processos, várias oportunidades de processo de ensino e aprendizado, para que ele consiga progredir para o próximo ano. Para a próxima fase. Para a próxima fase. Muito bem. Esse seria o ideal. Muito bem. E aí você trabalhando durante o dia como regional e à noite como professor, você já deu aí o seu parecer da questão do fato de como é que foi sua história como o lecionador, né? E você se transforma num regional. Quais foram os desafios daí pra frente para ser regional de uma rede ótica? Aí nesse momento eu comecei a entender que aí eu precisava saber a frase que eu te falei lá no início. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Nesse Porque momento até então eu tava com um leque de opção. Da onde dava pra sugar, eu tava sugando, né? Tava olhando só o lucro. Chegou uma hora que eu falei, agora eu tenho que saber aonde eu quero ir, né? E aí eu falei, não, eu vou sair do colégio agora e eu quero isso pra mim. É isso que eu quero, eu sei que eu quero ir aqui. E aí eu decidi seguir esse caminho. E aí eu comecei os desafios de ser gestor, né? Pois é, como é que foi esse desafio de ser gestor? E quais foram as ferramentas que você usou para poder
se sair bem dessa? Então, a primeira ferramenta que eu busquei foi o estudo. Foi o Sempre estudo. gostei muito de estudar, sempre gostei muito de curso. Então, eu já procurei de cara liderança, cursos de liderança, porque eu sabia que eu ia ser líder. Funcionam? Muito, sem dúvida. PNL é excepcional. PNL. PNL é fundamental para qualquer ser humano em qualquer carreira. Nós precisamos entender sobre isso. Enneagrama, Enneatipo, nós precisamos, se você é líder, você tem que entender o que é Enneagrama, o que é Enneatipo. Teve uma mulher que falou aqui sobre Enneagrama, não sei se você assistiu o Nós episódio dela, precisamos- não lembro mais como é que foi, nem lembro quem foi que falou. Nós precisamos de entender isso. Então, esses estudos, os cursos os quais eu busquei para liderança me somou muito. E você nunca se sacia de achar que já sabe tudo, viu? Né? É um saquinho sem fundo. Que você vai enchendo, 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 e que você acha que tá quase cheio, não tá nem pela metade ainda. E aí eu busquei me aprimorar cada vez mais para esses desafios. Primeira coisa, eu busquei curso por quê? Porque lidar com diversas formas de pensamentos diferentes. Lidar com diversas formas de pessoas. Lidar com Eu ia diversas falar sobre realidades. isso, né? Lidar com diversas culturas. Porque você traz uma cultura familiar, eu trago outra, a fulana traz outra, né? É claro. Então a gente traz culturas diferentes e traz essa cultura para o mesmo espaço, para o mesmo ambiente. Olha que difícil isso. Não é fácil. E aí você conviver com isso, com o jeito de cada um, com o costume de cada um, com o espaço de cada um, você precisa pelo menos entender um pouquinho sobre comportamento humano. E aí então eu quis buscar esse processo de liderança. Liderança. Como você falou, trabalhando diretamente com pessoas, né, vem a questão desses desafios e tal. E com seus estudos e com as suas experiências, o que um gestor não pode faltar em um gestor? Então, todo gestor tem que entender, precisa entender, que ser gestor não é ser dono. Primeira coisa que nós temos que entender. Todo gestor, ele acha que ele é dono da pessoa. E você não é dono da pessoa. Você não é dono do seu cargo. Você ocupa um espaço. Está gestor. Você né? está. Primeira coisa é você entender isso. Quando você entende que você é um gestor, é um líder, tudo tem possibilidade de dar certo. A primeira coisa é entender isso. E aí depois entender que por trás de todo CPF existe um coração. Exatamente. É essencial entender. Por trás de todo CPF existe um coração. Entenda isso. Comece a tratar as pessoas com devido respeito. Todo líder tem que entender isso. Conhece o líder carrasco, né? Sim. Não vai É o progredir. chefe, né? Não vai. Nós temos que entender que as pessoas carregam sentimentos, histórias, desejos, aflições, medos. E nós vamos compactuar com isso dentro da empresa. Você vai somar com esses medos, com essas aflições, você vai somar, você vai compactuar com tudo que essa pessoa está carregando. E se você não oferece o mínimo de condição de respeito e afeto para essa pessoa, qual o motivo que eu vou ficar? Exatamente. Qual o motivo, né? E ser líder, primeira coisa que todo líder tem que carregar, a certeza de que por trás daquela pessoa que eu estou contratando, daquele CPF, existe um coração. Quando você entende isso, Ricardo, tudo começa a melhorar. Tudo começa a melhorar. Porque aí você começa a entender que não é só mandar, sabe? Porque aí você começa a entender a importância do outro, que o outro tem sentimento. Que é uma engrenagem, que você pode ensinar, que você pode ir lá e mostrar, ó, fulano, é assim que faz, é dessa maneira que acontece, sabe? É dessa maneira que funciona. E entender também que lá na nossa casa, como nós conversamos mais cedo, nós aprendemos a ser mercenário. Ó, eu tô te ensinando isso, tá vendo que bacana? Por que eu tô te ensinando? Porque eu sei que eu vou ter uma recompensa. Óbvio. Ser líder é isso, sabe? Ser líder é isso, é ensinar e ensinar através do exemplo. Se você não dá conta de ensinar através dos números, ensine através do exemplo, vai dar certo. Vai dar certo. Sabe? Se você não é ótimo ainda para ser referência pelos números, seja referência pelos exemplos. Muito bem, muito bem. Ô Jefferson Campos. Rapaz, e nós falamos também da questão da hipnoterapia, né? Como é que é esse negócio de hipnoterapia? Você quis se formar em hipnoterapeuta? Como é que foi esse negócio? Por que você não seguiu esse ramo de montar uma clínica pra você? Então, eu quis mais, inclusive esse fim de semana eu tenho outro curso, que é o último das hipnose, a hipnose regressiva, esse fim de semana. Eu quis conhecer por quê? Justamente por essa questão de liderança, Ricardo.
Porque você líder é você não estagnar, é você não parar. E você precisa de crescer, evoluir, entender o outro, sabe? Sim. E quando eu trabalho essa questão de hipnoterapia, né? Hipnose clínica, hipnoterapia comigo mesmo, hipnoterapia regressiva, eu trabalho para o bem-estar da minha equipe. Eu não tenho intenção em ter um consultório, em atender, eu não tenho intenção, não é a minha intenção. É trabalhar o bem-estar da minha equipe, das minhas no meu caso, E né? como é que você consegue, como é que você vai conseguir aplicar a hipnoterapia na prática com a sua equipe? Então, existem várias técnicas que podem ser aplicadas, né? A gente pode fazer técnicas em conjunto, como pode fazer técnicas individuais. Eu uso muito uma técnica chamada balão azul, que dá para fazer ela em Peraí, conjunto. como é que é esse balão azul? É um processo de respiração, né? É um processo que a gente faz vou usar a palavra meditação, é um processo de meditação que a gente faz com o funcionário, com a equipe, para que a gente consiga começar bem o dia, começar o dia leve. E isso faz com que eu me desprenda um pouquinho dos problemas que eu tenho em casa, familiar, do fim de semana, ou problemas corriqueiros do dia, para que eu consiga chegar mais leve. Importante nós entendermos que não existe aquele exercício de que o que é em casa fica em casa, o que é da empresa fica na empresa. Nós não somos uma casa que tem um reloginho de idômetro que você desliga e liga. Não tem como. Não tem como. Se você está vivendo algo que é muito emocionante dentro de casa, você não consegue entrar da porta para dentro da empresa e fingir que nada está acontecendo. Isso é ilusão. Lembra do que eu disse que por trás de todo CPF tem um coração? Isso é ilusão. Não vai acontecer. Um ou outro pode conseguir disfarçar melhor. E disfarçar. É. E disfarçar. E esse disfarce tem tempo. É. Disfarce é igual palhaço. Tem tempo. Você até se monta. Isso acaba tendo até mas um você vai ter que prejuízo para quem desmontar. for só disfarçando. Isso, Né? e aí a importância da hipnoterapia no meu caso, porque a gente consegue ajudar um colaborador, consegue conversar com o colaborador, e aí você consegue mostrar para o seu colaborador que ele não é só um colaborador, que nós somos amigos, que nós somos parceiros. Sabe? Que a gente está ali para crescer junto. Porque a partir do momento que eu cresço como empresário, o meu funcionário cresce como pessoa. A partir do momento que eu tenho mais lucratividade, financeiramente falando, o meu funcionário tem mais lucratividade financeiramente falando. Sim. Isso faz parte do processo de crescimento. Por isso eu busquei a hipnoterapia. Exato. E você montou, você começou. E quando você resolve sair do processo de ser um gestor em outras empresas e vai ser o seu próprio gestor do seu próprio negócio? A pandemia. A pandemia. A pandemia nos parou, né? Parou e eu disse, e eu acho que eu preciso agora. Preciso, é minha vez, é minha hora e eu quero, né? E esse processo da pandemia me fez pensar muito, me fez querer crescer muito, né? Nós ficamos estagnados 2 anos, parados 2 anos, né? E parados na ação, não parados no psicológico. Eu não parei, graças a Deus eu procurei estudar, procurei fazer cursos, procurei ler e procurei saber aonde que eu podia ser assertivo. Mas lá atrás, quando eu disse pra você que eu já sabia aonde que eu queria chegar, eu sabia onde que eu queria ir, com quem eu queria ir, e eu sabia as pessoas que eu deveria deixar também, né? Quando você sabe aonde você quer ir e quem você quer deixar, você consegue ter mais resultados. E eu sabia que eu tinha que deixar algumas pessoas. E aí foi nessa hora que eu sabia que eu tinha que deixar a gerência. Eu falei, agora eu quero deixar. Eu quero deixar a gerência, eu quero deixar os amigos, eu quero deixar isso e eu quero tentar outra oportunidade. Né? Jefferson, mas é loucura, né? Mas os loucos sempre se sobressaem. Pelas tentativas, né? Tenho medo? Tenho. Tive medo? Tive. Vou ter medo? Vou. Mas aprenda uma coisa. O medo faz parte do processo. Ter medo é sinônimo de cautela. O medo não pode te aprisionar, mas ter medo faz você ir com calma. Isso é importantíssimo. Até mesmo porque se o cara não tiver medo, o leão com ele, né? Isso é importantíssimo. Vá com medo, mas vá. Não deixe o medo te paralisar. E aí eu disse, eu quero ter minha empresa. E aí então, eu tive o contato com as Óticas Vida, né? E entrei nas Óticas Vida através do dono e proprietário mesmo, que são 2 rapazes daqui de Goiânia, que tem uma história também maravilhosa, fantástica, de crescimento das Óticas Vida. E aí eu disse, eu quero a minha unidade. Isso depois da pandemia. Sim. A pandemia tem 2 anos já? Ela começou em 2020 e acabou em 22, Acabou né? em 22, 1 ano e pouco. né? 1 ano e pouco, né? E hoje... Que liberou tudo e voltou 2 normal. anos, vamos por 2 anos, 2 anos. E nesses 2 anos pra cá, eu disse que eu saberia pra onde ir, porque era o que eu queria. E eu tô indo pra minha 4ª unidade de Óticas Vida. E como é que tá sendo a experiência? Fantástica.
Maravilhosa. E tá usando toda a sua técnica Todas as agora técnicas com a que a nova gente equipe. que a gente pode, a gente tá usando. Você falou também de política. Como é que é esse negócio? Você tem vontade um dia de se candidatar? Trabalhei em uma rádio, a gente, antes de entrar na ótica, das 6 às 8 da manhã, nesse período que eu estava na ótica e que eu estava na sala de aula, eu trabalhava em uma rádio de comentarista Político. político lá de Rio Verde. Então eu sempre gostei muito, sempre fui muito atento, sempre gostei de ler bastante, sempre gostei de estudar muito política. Nunca gostei da ideia de ser limitado, por exemplo, eu sou de direita ou sou de esquerda. Não, eu sempre gostei de ler muito, que seja sobre direita ou que seja sobre esquerda. Sempre gostei de entender bastante, sabe? Para que eu consiga ser racional, ser mais pessoa e menos partido. Então sempre me interessei muito em ler sobre política. E você Então, lendo sobre política, lendo sobre direita, lendo sobre esquerda, não que você defendesse algum lado, mas qual desses dois lados aí traz verdadeiramente mais benefício para a sociedade? Então, o que que eu vejo? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? Ouvindo alguma coisa hoje de manhã, e olha só, que confusão mental que a sociedade cria pra gente e coloca na mão da gente, né? Nós vivemos em um cenário político do Bolsonaro, onde que o Bolsonaro serviu um assistencialismo de R$ 600, que foi criado pelo Lula. Pelo Lula? Bolsa Família. Bolsa Família foi criado pelo Lula. Ah, foi a mesma coisa? Foi criado pelo Lula. O que que o Bolsonaro fez? Aprimorou. Aprimorou Ah, esse é Auxílio Brasil. o Auxílio Brasil. Continua. Aprimorou. Beleza? Aham. Uma ideia criada do PT que o Bolsonaro aprimorou. Certo. Em contrapartida, nós tivemos um governo que traz para nós a sensação de militarismo, de coronelismo, de mandar muito, e a gente vive em uma atual realidade, estou dizendo de hoje mesmo, a de hoje, em uma atual realidade aonde que a gente vê o que é realmente coronelismo, o que é realmente mandar. Você entende? Entendi. Então, tipo assim, são as pessoas aqui embaixo brigando muito, debatendo muito, sem estudar ou sem ler, ou só defendendo aquilo que acha que é correto, ou talvez seja correto, enquanto lá em cima eles estão usando da cadeia que me proporciona ser melhor. Não me interessa se é o Lula que criou, eu vou usar, não me interessa se é o Bolsonaro que falou, eu vou usar. Entende? Entendi. É um X da questão, é aquele negócio que a gente aprende lá na matemática, o X da questão, sabe? Aham. É inverso muito. As pessoas aqui embaixo brigam muito, às vezes, por quem tá lá em cima que pouco se importa com a gente. A realidade é essa. Pouco se importa com a gente. Importam, porque precisam de nós. Mas pouco se importa. É muito pouco. Nossa realidade é essa. Ai, porque fulano acha que ciclano, fulano... Aprenda uma coisa. Quem acha, não sabe. Quem acha, não sabe. Ah, eu acho que isso... Não, quem acha, não sabe. Ou você sabe ou você não sabe. Ah, eu acho que isso dá certo. Não, eu acho é muito perigoso. É. Eu acho é muito medíocre. Eu acho é muito pequeno. Eu não acho, eu tenho que saber. Eu sei ou eu não sei. Se eu sei, Exato. eu falo. Se eu não sei, eu calo. Muito bem. Não é isso? Como diz o ditado, enquanto você não abre a boca, não sabe se você é burro ou se você é inteligente. É né? isso. E é o suficiente. Nós temos que entender que nós precisamos não ser medíocres. Nós precisamos de parar de ser meio, sabe? Sim. Medíocres, meio. Nós precisamos de parar de ser meio, ser mais inteiro, sabe? Ser inteirino no que a gente fala. Nós precisamos Exatamente. entender que esse negócio de, ai, mais ou menos, de mais ou menos, tá tudo mais ou menos, tá errado. Senão fica igual o Zeca Pimenteiro, tá tudo mais ou menos aí. Tá muito errado, sabia, Ricardo? Tá muito Sim. errado, porque assim, eu sempre gosto de trazer essa ideia, uma reflexãozinha muito básica pra você entender, porque tudo tá tão mais ou menos que você conhece pessoas assim. Já chegou em alguém que você fala assim pra pessoa, bom dia, e como é que tá? Ah, mais ou menos. É, tá mais ou menos. Oi, e aí, você acabou de... Como é que tá? Mais ou menos. Sua mãe, mais ou menos. Seu pai, mais ou menos. Como é que tá? Como é que foi viajar? Foi mais ou menos. Como é... É. Tudo tão mais ou menos na vida dessa pessoa, Sim. tudo tão mais ou menos, que as coisas se tornam mais ou menos. E aí, só que a gente cobra muito do outro, Ricardo. É. Porque tem pessoas que não pode ser mais ou menos na vida. Você tem noção que o bombeiro que acorda às 5 horas da manhã numa São Paulo da vida, ele não pode ser mais ou menos? Ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser melhor. Ele não pode ser medíocre, ele tem que ser o melhor. Porque se ele for mais ou menos, é a sua vida que tá em jogo. É. Eu não posso ser mais ou menos. Porque a hora que você passar mal, que você foi pro hospital, que a sua apendicite estourou, que você tem que fazer a cirurgia dentro de 30 minutos, que você começa a sentir dor na perna direita, começa a dar uma sudorose, que você tem que correr pro hospital, ou você tem uma cirurgia de excelência ou você morre, ela não pode ser mais ou menos. E aí você tá na maca, andando nos corredores do hospital, e ali você para, pega na mão do médico e fala, doutor, e aí?
Minha cirurgia vai ser boa? Ele fala assim, vou fazer o possível. Talvez mais ou menos. E aí acabou. Cara, te desanima. E é isso que a gente tem entregado para os outros, geralmente, mais ou menos, mais ou menos. Nós temos que parar de viver de mais ou menos, de mediocridade. Nós temos que ser bom. Nós temos que ser bom no que a gente faz, excelente no que a gente faz, entregar o nosso melhor resultado no que a gente faz. Quando você vai no bar, você não gosta de ter o melhor garçom? Claro. Geralmente a gente vai em algum lugar e fala assim, não, eu quero que o garçom me atende. Porque ele atende com excelência. Porque ele é bom. E aí entra naquele mercenarismo. No final a gente ainda deixa uma gorjeta. A recompensa. É isso. Quando você vai num lugar que não te atende tão bom, sua tendência é não voltar lá. É claro. E ainda queimar o lugar. Ia falar agora. Olha só. Aprenda. Um cliente bem atendido, talvez ele volte no seu ambiente de novo. Um cliente mal atendido, ele te tira 10 outros clientes. Verdade. No mínimo. No mínimo. É isso. O ser humano tem uma mentalidade muito curta. Se fala que o peixe tem mentalidade de 3 segundos, o ser humano é de 3 anos. Acabou. 3 anos comprovado por questão política. O que o político faz agora, daqui 4 anos, a gente não lembra. É verdade. Aí o político vai lá no último ano, asfalta a cidade todinha e nós voltamos no político. Entende? Exatamente. Então nós temos que entender que o ser humano tem uma mentalidade curta. Se você atender alguém bem, talvez essa pessoa te traga alguém. Mas se você atender ela mal, com certeza ela te tira 10 pessoas. E além de tudo isso que você falou, ainda tem a questão de que nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande porque tem que ser uma coisa treinada. Eu tava falando isso lá em casa hoje. Por exemplo, se o cara chega ali o cara tá com uma vida boa. O cara anda de carrão, o cara tem um bom salário, tá de jato. Você tem que estar bem preparado espiritualmente pra olhar pra aquele cara naquela vida e dizer, puxa, cara, que bacana, hein? Esse cara trabalhou, esse cara conquistou tudo que ele queria conquistar. Eu tô feliz por esse cara. Aí, nós, seres humanos, nós temos essa dificuldade. Agora, pra descer a lenha é com nós, baby. É fácil, Pra descer a lenha é com nós. Então, assim, se você vai no lugar e você é bem atendido, você automaticamente, sei lá, talvez pelo instinto, não sei, ou talvez culturalmente falando, nós temos essa dificuldade de chegar e falar assim, cara, fui num lugar ontem, pensa num lugar bacana. Mas se você for mal atendido, você não espera nem um dia amanhecer. Você fala pelo WhatsApp mesmo pra alguém, tal lugar assim, não vai, não vale isso. Nada, né? O que é bom a gente tem dificuldade de propagar, Ricardo. Infelizmente. A gente começa por dentro de casa. Exemplo, a gente começa dentro de casa. A esposa e o esposo. A esposa vive bem com o esposo 30 dias. No 31º ela briga, ela liga pra amiga. Mas fulano fez isso, isso e isso comigo. Ela não fala uma qualidade do que aconteceu. Não tem nem necessidade de contar pra amigo o que aconteceu. Mas já que vai contar, só traz o que é ruim. Exato. Começa dentro de casa. Dentro de casa, isso é um a problema. gente anula tudo o que é bom por uma questão ruim, como se nada vivesse ruim. Eu admiro muitos casais que viveram junto 9 anos, 20 anos, 40 anos e largou. Nossa, mas o fulano foi terrível, o fulano foi ruim. Eu falo, gente, mas foi tão ruim que você ficou com ele 40 anos? Exato. Que ruindade boa que é essa? E eu acho que... Assim, não vamos jogar isso para todos os casos, né? Tem pessoas... Tem casos e casos, né? Exato. Mas foi bom enquanto durou e agora que acabou não foi bom mais, foi só ruim. Exato, eu sempre falo isso também lá em casa, eu digo também que é uma coisa que eu não aceito, por exemplo, não aceito falar pra mim, não é que eu não aceito isso acontecer, Sim. Eu não tenho esse poder pra isso, mas ficar falando pra mim, por exemplo, você é casado com a pessoa durante 5, 6, 7, 8, 10 anos, depois você vem falar mal da pessoa, eu já falo, rapaz, eu não falo mal não, porque tipo assim, você viveu com ela todo esse tempo, teve alguma coisa boa que aconteceu e ela não tá aqui pra se defender. É só você descendo a lenha nela, Nós temos que entender que o que é bom é bom. Né? Nós temos que entender que o que é bom é bom. O que é bom não apaga o que é ruim, o que é ruim não apaga o que é bom. O que é bom, Ricardo. O que é ruim. Nós temos que entender isso. Faz parte de um processo de humanidade, gente. Ninguém é tão bom que vai ser só bom, ninguém é tão ruim que vai ser só ruim. Muito bem. E como é que funcionam os treinamentos de empresas parceiras que você também hoje está atuando exatamente nisso, né? Hoje a sua atuação, além de ser dono das óticas. Isso, eu tô com algumas, vira e mexe alguns convites pra gente dar algumas palestras, ajudar algumas empresas, dar consultoria pra alguma empresa. Ricardo, eu tenho um propósito comigo, sabe? Enquanto Deus me abençoar nas minhas lojas, o meu foco é as minhas lojas. Mas a gente presta esse serviço para algumas empresas. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu tô ali para ajudar. Mas ajudar de forma passiva. O que é isso? É de forma com que eu consiga ajudar o outro
Ajudar o outro a crescer, fazer com que o outro cresça, poder ajudar a plantar alguma sementinha lá e em troca, a partir disso, a gente trocar experiência. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Essa é a minha intenção em querer crescer nesse intuito de palestra, de dar consultoria a empresas. Muito bem, antes de eu entrar, já estamos chegando no final do nosso bate-papo, antes de entrar nas entrelinhas aí dos finalmente, nós falamos de política e eu esqueci de perguntar para você. Você tem vontade de candidatar a algum cargo político? E qual cargo você quer candidatar? E se você candidatar, quais seriam uma das soluções que você teria, por exemplo, como pessoa e como político, que pudesse agregar na vida das pessoas de um modo geral? Tenho sim, tá? Tenho um propósito, tenho ideia e tenho um projeto, tá? Tenho isso escrito, não sei pra quando, mas tenho isso escrito sim. Comigo, né? Eu sou daquele que eu não vivo de sonho, Ricardo. Ricardo, as pessoas têm que entender isso, né? Aquilo que você falou aquela hora. A gente olha pra pessoa e fala, nossa, a pessoa conseguiu tudo isso, eu sonho ser igual fulano. Deixa eu te falar uma coisa, não sonha não. Quem sonha vive de delírios. Tem atitude. Atitude, sabe? Viver de sonho, sonho é delírio. Atitude. Pode sonhar até durante a noite, mas trabalhar durante o dia, Mas né? trabalhar durante o dia, faça acontecer. Não coloca na sua cabeça, eu tenho sonho de ser isso, eu tenho sonho de ser aquilo. Não tenha sonho, tenha objetivo, tenha meta. Escreva o que você quer ser. Escreva. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu quero isso. Para 2023 eu quero isso, para 2024 eu quero isso, sabe? Para de viver de sonhos. Quem vive de sonho demais delira muito. Fica vivendo de sonho, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, meu sonho. E o que você tá fazendo pro seu sonho acontecer? Né? Nós precisamos de atitude. Se não faz Não é nada, sonho, acaba tendo os mesmos é resultados, atitude. né? Então eu tenho metas e objetivos para isso sim. E um dos meus focos é primeiro vereador de uma determinada cidade que eu penso e ser um vereador, eu quero ser vereador pro povo, sabe? Eu Aham. quero ser vereador sem salário, vereador assistencialista. Eu quero poder trabalhar para causa, sabe? Eu quero poder criar causa. Contribuir, né, Eu quero mesmo? poder contribuir. Eu tive um processo familiar doloroso e com alcoolismo em casa. E eu Seu queria, pai? meu pai, aham. E eu queria muito poder desenvolver um projeto nessa área. Nessa área. Muito bem. Indo para os finalmente, nós podemos falar de dinheiro, né? Como é que é o dinheiro? Como é que você vê o dinheiro, a moeda, para Jefferson Campos, que é um empreendedor que está hoje do outro lado da moeda da maioria, porque os empreendedores hoje está aumentando mais empreendedores, né? Até devido a algumas consequências da Uhum. pandemia e tal. Mas a gente sabe que é menos empreendedor e mais pessoas que trabalham para os empreendedores, né? A mão de obra, vamos dizer, no modo geral. Na sua visão, como é que você vê o dinheiro? Então, se eu puder definir dinheiro em uma palavra, eu definiria em essencial e não fundamental. Dinheiro essencial e não fundamental. Essencial porque eu preciso dele na minha essência, que é fundamental para a sobrevivência. Fundamental para mim hoje é ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. Fundamental para mim hoje é estar bem com a minha equipe, fundamental para mim hoje é estar bem com a minha família, fundamental para mim hoje é ter saúde, é poder frequentar lugares bons. E consequentemente, para que isso aconteça, eu preciso de ter o essencial. Preciso ter o dinheiro. Então, eu trato o dinheiro como essencial. A essência, para ser a base do fundamental, sabe? Sim, É isso. Eu muito acho que bem. é Você, essencial. você é um cara religioso? Muito. Você é de qual religião? Católico, apostólico, romano, praticante. Praticante. Quando a pessoa entra nessa questão da hipnoterapia, não vai pendendo um pouco para reencarnação, não? Então, eu tenho que entender que existe o Jefferson que é religioso e existe o Jefferson que é profissional. Eu tenho que entender Certo, isso, até mesmo porque eu lido com diversos tipos de pessoas, pensamentos, ideologia e gêneros, né? certo. Então, eu tenho que entender isso. E o Jefferson profissional, ele vai lidar e aprender isso muito bem e somar com qualquer outro tipo de pessoa. E o Jefferson pessoal é o Jefferson religioso, né? Na minha casa, nas minhas orações, na minha igreja, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem algum hobby? Muitos. Cita um deles. Viajar. Viajar. É o hobby de quase todo mundo, que eu Dirijo também muito. amo, Amo. amo viajar. Muito bom. Bom, depois de toda a sua história, lá de Rio Verde, de trabalhar numa farmácia, passou para trabalhar em ótica, se transformou regional, foi professor, foi policial militar,
tá com 30 anos, parece que você tem quase 70 em E tempo história. de trabalho, né? Porque, Já ué, ouvi isso não é possível também. que você vivia esse tanto de coisa só com 30 anos. O que você deixa de mensagem para isso ficar registrado aqui no nosso podcast, para as pessoas do Brasil, para quem está começando agora, para quem é funcionário, para quem é empreendedor, para quem é policial militar, para quem é professor de modo geral. E nós estamos chegando no fim do nosso podcast. E agora é com você, meu irmão. Então, eu sempre quero que todos tragam a ideia de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você precisa entender que sair da zona de conforto não só é fundamental, como é preciso. O lugar onde você está só vai te levar para onde você está. Um passo para frente vai te mover a uma distância de onde você está. Coragem, atitude e ação. Esse é o caminho do sucesso. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Coragem, atitude e ação. Muito bem, eu falei aqui com Jefferson Campos, o cara é fera, batemos esse papo aí, espero que vocês tenham gostado. No começo eu não falei da Arte Viva Madeiras, mas a Arte Viva Madeiras é que patrocina aqui o nosso podcast, tá? Quem quiser fazer aí uma placa de fazenda, placa de chácara e sítio, faz com Arte Viva Madeiras, que eles vão entregar pra você aí o melhor resultado, tá bom? Então até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele há de querer. Até o próximo episódio. Até lá!